Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vou comentar sobre o tema da execução de alimentos. A minha intenção é procurar explicar o seu cabimento, a sua base legal, os seus procedimentos, até mesmo pretendo falar sobre como se faz a defesa na execução de alimentos. Quero usar uma linguagem bem simples, quero transmitir a possibilidade de você entender do assunto a fim de facilitar a sua vida, de você poder procurar os seus direitos. Então, se você tem interesse no assunto, fique comigo. Tudo o que vou explanar aqui nesse vídeo encontra-se registrados em 2 dos meus livros. O primeiro é o Prática no Direito de Família. Aqui nesse livro você vai encontrar 2 ou 3 capítulos sobre o tema da pensão alimentícia e da execução de alimentos, além de muitos modelos, não só sobre a petição inicial da execução de alimentos, mas também sobre modelos de justificativas, petições intermediárias, e tudo é editável, ou seja, você pode, obviamente, comprando o livro, você vai receber um código, pode acessar esses modelos, baixar para o seu computador e editar conforme o caso que você tem aí na prática. Outro livro onde eu trato do assunto é o meu Prática no Processo Civil, que eu tenho certeza que muitos já conhecem. Aqui nesse livro nós temos um capítulo específico sobre o cumprimento da obrigação de prestar pensão alimentícia, em que eu também falo sobre a sua base legal, quando é que cabe, os procedimentos, os documentos necessários e também, como no outro livro, forneço modelos das várias situações envolvidas nessa questão. Esses meus livros eu me sinto assim confidente em afirmar que, embora eles sejam destinados primeiramente a advogados e estudantes de direito, eu procuro usar em todos os meus livros uma linguagem muito direta, né? Sem juridisquês, sem tentar esconder o leite, né? Eu procuro falar de forma bem clara. Então, eu imagino que uma pessoa esclarecida, uma pessoa que quer se informar, acostumada a ler, pode ler qualquer um desses meus livros e entender, aprender sobre o assunto. Então fica aí a dica. A primeira questão que eu quero abordar, explicar, é a diferença entre cobrar pensão alimentícia e executar alimentos, né? Muitas pessoas confundem, acham que quando você vai cobrar, você vai executar. E são, assim, 2 situações distintas, né? Embora, a partir do momento em que um pai, né, registre uma criança, né, que ele vá no cartório e dê o nome dele para aquela criança, a partir daquele momento, ele tem a obrigação moral de sustentar aquele filho. Uma obrigação moral, que ele foi e registrou, ele assumiu formalmente a paternidade. Mas ele pode não ter ainda uma obrigação legal. A obrigação legal de pagar pensão alimentícia só nasce depois de que normalmente a mãe, mas pode ser o pai também, ou seja, aquela pessoa que tem a guarda da criança, procura a justiça e pede para que o juiz, então, estabeleça um valor, né? O valor da pensão alimentícia que o pai tem que pagar. Então, só depois que a justiça estabelece esse valor é que é possível a execução de alimentos. Ou seja, primeiro você tem que ter o quê? Um título. Então, assim, desde que o pai registrou a criança, né, recapitulando, ele tem uma obrigação moral diante daquele filho, de ajudar no sustento, né? Mas ele só tem a obrigação legal de todo mês pagar ali em dinheiro, depositar na conta da mãe um valor depois
que essa mãe, né, ou o guardião, aquela pessoa que cuida da criança, que tem a guarda legal da criança, aquela pessoa procura a justiça e pede para o juiz estabelecer um valor. Eu não vou falar aqui sobre o valor da pensão alimentícia, mas normalmente o juiz escuta as duas partes, né? O juiz procura ouvir o que a criança precisa, que a mãe fala, olha, ele precisa disso, 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 e também procura olhar o lado do pai. Ou seja, o quanto o pai pode pagar. Às vezes a criança precisa de R$1.000 por mês, mas o pai só pode pagar 500. Então o juiz vai fixar a pensão alimentícia naqueles R$500. Então mas isso é para um outro vídeo, né? Eu posso até fazer um outro vídeo. Eu tenho aqui no meu canal já alguns vídeos antigos sobre a questão do valor da pensão alimentícia, mas se vocês estiverem interessados e interessadas no assunto, eu posso gravar um outro para atualizar sobre esse tema, mas não é o objeto aqui. Então o juiz, depois que a mãe o procura, vai estabelecer um valor. E a partir do momento que o juiz estabelece esse valor, passa a existir, como eu disse, uma obrigação legal do pai pagar a pensão. E se esse pai, normalmente o pai, mas pode ser a mãe, como eu já expliquei, como 95% dos casos é o pai, eu vou me referir sempre aqui ao pai, mas pode ser a mãe. Aquele que não está com a guarda do filho tem que pagar pensão para ajudar no sustento desse filho. Então, depois que o juiz estabelece o valor, o pai é intimado a fazer os pagamentos, normalmente por meio de um depósito na conta corrente da guardiã. Então, assim, se ele não paga, ou seja, se ele descumpre aquela obrigação legal imposta pela justiça, se ele não paga, então nasce a possibilidade da mãe entrar com o cumprimento de obrigação de prestar alimentos, ou seja, nasce o direito da mãe ou do guardião entrar com ação de execução de alimentos. Então, assim, recapitulando, aquela pessoa que ainda não procurou a justiça, né, a mãe, o guardião que não procurou a justiça, não tem como executar. Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes aqui no meu canal, ele não paga, não ajuda há 10 anos, há 12 anos. E a primeira pergunta que eu faço é, mas você procurou a justiça? Você pediu para que um juiz estabelecesse o valor da pensão? Não. Então, se você não procurou a justiça, ele tinha uma obrigação moral, mas ele não tinha uma obrigação legal. Então, nesse caso, ainda não é possível que você entre com a execução de alimentos. Então, a execução de alimentos tem cabimento, ela cabe quando já existe fixado na justiça um acordo, uma sentença, ou até mesmo por um acordo, uma obrigação legal. É necessário que o pai tenha acordado ou tenha sido imposto a ele um valor para ele pagar todo mês. Só diante desta obrigação legal é que é possível um processo de execução de alimentos. Outro detalhe importante é que você não pode entrar com a execução de alimentos sem assistência de um advogado. Então não dá para simplesmente você procurar um cartório ou a justiça sozinho ou sozinha. Você precisa da assistência de um advogado. Aí você me diz, mas doutor, eu não posso pagar por um advogado, o que é muito comum em quem precisa cobrar pensão alimentícia. Olha, se você não pode pagar por um advogado, você tem que procurar na sua cidade algum serviço que ofereça assistência gratuita, né? Assistência jurídica gratuita. Você pode procurar a Defensoria Pública, se ela tiver organizada aí na sua cidade. Se na sua cidade tiver, por exemplo, uma universidade, normalmente que tem um curso de direito, eles costumam ter lá um núcleo de prática jurídica que oferece assistência gratuita, você pode procurar. Você também pode se informar sobre como obter um advogado gratuito na OAB, né? Todas as cidades, ou quase todas as cidades, têm uma subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Então,
Se você não sabe como obter um advogado gratuito, você tem que procurar. Você pode procurar a OAB e se informar sobre como obter esse advogado no seu município. Isso serve não só para aquela pessoa que quer cobrar a pensão, né, que precisa procurar a justiça, mas serve também para o devedor, né, para aquele que vai ser executado ou para aquele que está sendo cobrado pensão. Muitos homens reclamam do valor da pensão, mas quando às vezes eu vou lá olhar o processo, ele não se defendeu. Ele compareceu sem advogado no processo, ou ele nem compareceu, ele ficou revel e depois ele fica se lamentando que está obrigado a pagar uma pensão muito maior daquela que ele pode. Então, assim, não adianta reclamar depois. Se você tem um filho, primeiro você não deve nem esperar a justiça. Você já deve começar a contribuir e conversar com a mãe sobre o assunto. Mas se você esperou ser demandado, é muito importante que você se defenda, que você invista num bom advogado de preferência para obter a fixação de um valor justo. Mas nesse item eu quero deixar claro aqui que tanto aquele que quer cobrar quanto aquele que é cobrado precisam da assistência de um advogado ou de um defensor público. E você deve olhar isso com muito cuidado se você quiser ter sucesso na sua demanda ou na sua pretensão. Segundo a lei brasileira, a execução pode acontecer na justiça de duas formas. Ou seja, há dois procedimentos previstos na lei para a execução de alimento, ou para, como diz o nosso código, né, cumprimento da obrigação de prestar alimentos. Há dois procedimentos básicos. O mais conhecido de todos é aquele procedimento que leva até a prisão do devedor. Como é que ele funciona aqui, a grosso modo? Você procura um advogado, como eu disse, diz que a pensão não está sendo paga, que ele não pagou mês tal, o advogado vai preparar uma petição, vai fazer os cálculos, né? Atualização monetária, juros, correção, vai fazer os cálculos e vai então protocolar na justiça. A justiça vai receber esse requerimento de execução e vai mandar o quê? Intimar o executado, né, o devedor, para que pague. Vai dar o quê? 3 dias para ele. Ele vai ser intimado para pagar em 3 dias ou apresentar as suas justificativas pelo não pagamento. Se ele pagar, né, se ele for lá e depositar, o processo, a execução é extinta. Ele tem que pagar tudo aquilo que foi cobrado, mais as pensões que se venceram durante o trâmite do feito, né? Porque entre o protocolo da petição e a intimação para pagamento, normalmente passa 2, 3, 4 meses. Dependendo do lugar, às vezes até demora muito mais. Eu tenho aqui no meu canal vídeos sobre o prazo na justiça, o tempo da justiça. A nossa justiça é lenta. Procure esses vídeos se você quer entender. A nossa justiça é lenta, mas eu não quero falar sobre isso aqui. Então, entre o protocolo e a intimação do réu, pode passar aí 2, 3, 4 meses em média, ou até mais, como eu disse. E ele vai ter, então, 3 dias para pagar. Se ele paga tudo, o que estava sendo cobrado, mais o que se venceu, ele vai lá e quita o débito, a execução é extinta. Se ele não paga, ele pode apresentar justificativas, né? Ele pode dizer por que ele não pagou. Porque se ele nem pagar, nem justificar, o juiz vai decretar a prisão dele. Então, assim, ele pode dizer, olha, não paguei porque sofri um acidente, eu estava internado, impossibilitado de trabalhar, então não pude pagar a pensão. E aí o juiz vai analisar os documentos e vai verificar se as justificativas dele são plausíveis ou não. E depois que ele apresentar as justificativas, ou se ele simplesmente ficar inerte, o que é muito comum, o juiz vai decidir se decreta ou não a prisão dele. Normalmente, o juiz decreta por um prazo de 1 a 3 meses. A lei limita o máximo da prisão a 90 dias. Esse vai se expedir aí o mandado de prisão e o homem vai ficar preso pelo prazo que o juiz fixar ou
até que ele ou alguém da família dele pague o valor total do débito. Esse é o procedimento mais usado, né? O procedimento mais comum, mas existe uma limitação. Nesse procedimento que leva até a prisão, não é possível cobrar mais do que 3 prestações antes do protocolo. Você lembra que eu disse que o procedimento, né, começa com o protocolo de uma petição? Então, não pode incluir na cobrança mais do que 3 meses antes dessa data. Há esse limite. A lei brasileira optou por esse limite, a fim de possibilitar que o homem pague. Houve uma época em que não havia esse limite. Então, o que acontecia é que, às vezes, a mulher demorava para entrar com a execução de alimentos e, quando a gente entrava com a execução de alimentos, o cara estava devendo 2 anos. Aí, com certeza, ele não ia ter o dinheiro. Ele acabava realmente preso inexoravelmente. Para evitar esse tipo de injustiça, a lei brasileira limitou a possibilidade de prisão aos últimos 3 meses antes do protocolo da ação e mais aqueles meses que se vencerem durante o trâmite do feito. Para possibilitar, né, pelo menos na teoria, possibilitar que o homem quite e evite a prisão. Então, assim, se a mulher demorou muito, né, se ela demorou mais do que 3 meses para procurar a justiça, e acontece muito, né, porque às vezes a mulher fica conversando com o executado, né, eles conversam, olha, me desculpe, atrasei, quando ela vai ver, passou 6 meses. Aí esses 3 meses, além dos 3 meses, não pode ser cobrado por esse procedimento, porque existe esse limite de 3 meses. Então, assim, a pessoa pode livremente, esse normalmente é o procedimento mais escolhido, pode livremente optar por esse procedimento, mas não pode cobrar mais do que 3 meses de pensão. O outro procedimento é o procedimento da penhora, Nesse procedimento, é muito parecido, né, com o procedimento que eu acabei de explicar. A mulher procura um advogado, informa que o devedor não está pagando a pensão, o advogado faz os cálculos, faz uma petição, protocola essa petição e o juiz, recebendo, determina o quê? A intimação do executado, né, do devedor, para pagar, mas não em 3 dias, para pagar em 15 dias, sob pena de penhora dos seus bens. Então, se nesse outro procedimento, se o homem não paga, ele não será preso. O que a justiça vai fazer é protestar o nome dele, né? Isso é muito comum, protestar, sujar o nome do homem na praça e tentar localizar bens que eventualmente ele tenha para responder pelo débito. Então, às vezes o cara tem uma casa, o cara tem um carro, o cara tem dinheiro, o cara tem poupança. Existem mecanismos de procura na justiça para se tentar localizar bens, e se algum bem for achado, esse bem será penhorado, ou seja, vai ser separado para responder por aquela dívida. Então, nós temos, para fazer a execução de alimentos, esses 2 procedimentos com a limitação que eu apontei. O procedimento que leva à prisão, mas que não pode mais cobrar mais que 3 meses. O procedimento da penhora, que não tem limite de meses, tá? A parte pode cobrar 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, depende de quanto tempo o devedor está devendo, mas não leva à prisão. Somente serão penhorados, eventualmente, bens do devedor. A escolha pelo procedimento, né, que leva à prisão ou à penhora, a escolha é total, é toda do credor. A escolha é toda do credor. Então, assim, a pessoa tem que, quando vai iniciar o procedimento de execução de alimentos, tem que escolher se quer tentar prender o pai, né, o devedor, ou não. A lei não impõe à mãe que faça de um jeito ou de outro. Isso é muito importante registrar, tá?
Eu já tive casos em que a mamãe falou para mim, olha, doutor, eu não quero prender ele. Meus filhos não querem que ele seja preso, eu quero cobrar, mas não quero prender ele. E era direito dela. É isso que eu estou tentando aqui registrar nesse item, que a escolha cabe ao guardião ou à guardiã, ao credor, né? Aquela pessoa que representa os credores de como quer cobrar. Ou seja, não é obrigatório escolher o procedimento que leva à prisão do devedor. Não é obrigatório, isso é uma escolha da pessoa que representa, como eu disse, os credores. A pessoa pode escolher o rito da penhora ou pode escolher o rito da prisão. A escolha é dela. Só lembrando aquele limite, né? Se a pessoa escolher o procedimento que leva eventualmente à prisão do devedor, não pode cobrar mais do que 3 meses vencidas antes do protocolo pelo rito da prisão. Agora você me diz, mas doutor, ele está me devendo 12 meses. Eu vou perder os outros 9 meses? Não. Você pode cobrar os últimos 3 meses pelo rito que leva à prisão e os outros 9 meses você cobra pelo rito da penhora, porque daí não tem limite. Então é totalmente possível. O advogado vai fazer 2 petições e protocolar, viu, colegas? Protocolar usando lá o código certo, né? Tem que tomar cuidado com o código lá no ESAGE. Então vão ser o quê? 2 apensos ao procedimento principal. Não é junto. A nossa justiça não aceita que seja feito na mesma petição. Tem que fazer uma petição para cada uma das situações. Uma petição dos últimos 3 meses, que vai levar eventualmente à prisão do devedor. E dos outros meses, uma outra petição pedindo que o devedor seja intimado para pagar sob pena de penhora. Tem nesses livros que eu mostrei para vocês, tem modelos dos 2 tipos, tá? Então não se assuste, se você não sabe como fazer, é só consultar lá os meus livros, você vai encontrar o modelo e instruções de como proceder. Então o que eu quero registrar nesse item é que a escolha é do credor, da pessoa que representa os credores, se ele quer ou não que aquele devedor seja preso se não pagar o que deve. Outra questão que é constantemente abordada aqui no meu canal é a questão, óbvio, de quanto tempo demora uma execução, né? A execução, ela ainda é mais importante, essa questão do tempo, porque lida com pensão alimentícia, né? Com valores que a pessoa precisa para sobreviver, né? Então quem cobra a pensão não pode ficar meses esperando para que a justiça dê uma solução, porque ela precisa daquele dinheiro para pagar os custos, as subsistências dos filhos do casal, né, do filho do devedor. Então é uma questão extremamente importante. Infelizmente, a justiça é lenta no geral, né? A nossa justiça é ineficiente e muito lenta no geral. Essa é a regra. Há, claro, algumas exceções. Eu trabalhei quase 30 anos com isso e eu vi juízes extremamente competentes, extremamente preocupados em entregar uma justiça célere. Se costuma dizer que uma justiça demorada é injustiça, né? Mas não há muitos juízes preocupados com isso, infelizmente. Então, a justiça acaba sendo, no geral, muito, muito demorada. Mas a culpa, às vezes, da demora de uma execução de alimentos não é só da justiça. Infelizmente, há muitos advogados que cometem muitos erros, né? O que atrasa muito o processo. Fazem as contas erradas, fazem a petição errada, não acompanham o processo. Às vezes o juiz pede para que o advogado se manifeste. Vamos supor uma situação. Você entra com a execução de alimentos, dá lá um endereço, né? E o devedor não é encontrado. Aí isso volta para o juiz e o juiz fala então para o quê? Para o advogado se manifestar. O juiz intima o advogado. E às vezes fica lá parado. O advogado não se manifesta. Eu já vi casos
do processo ficar 3, 4, 5 meses parados esperando a manifestação do advogado. E não foi um caso não, viu? Não foi um caso, infelizmente. Eu vi muitos casos, com muitos advogados incompetentes que abandonam o processo e o processo acaba se estendendo por uma eternidade. Por quê? Porque o advogado não fica em cima. Outra questão que atrasa muito os processos em geral e muito mais a execução de alimentos é a questão do endereço do devedor. Muitas pessoas, quando procuram um advogado, o advogado não toma o cuidado de explicar o quanto é difícil você intimar um devedor. Então não basta chegar lá, gente, eu já vi casos assim, que a pessoa chega lá e dá o endereço da mãe. Ah, doutor, mas eu não sei onde ele está. Mas o endereço da mãe não ajuda. A justiça não quer intimar, citar a mãe. A justiça quer intimar e citar o devedor. Eu falei, minha senhora, a senhora tem que, se a senhora quer executar ele, a senhora tem que conseguir e me trazer aonde que ele está. Então, a senhora tem que trazer o endereço do serviço dele, o endereço da igreja dele, o endereço do bar que ele frequenta, do lugar que ele gosta de jogar bola com os amigos. Então, assim, quando eu entrava com a execução de alimentos, eu agora estou aposentado, quando eu entrava, eu procurava, já na petição inicial, dar todas as informações para se localizar o executado. Porque a localização do executado é um dos motivos que mais atrasa uma execução de alimentos. Então, assim, se o pai do seu filho não está pagando a pensão, não fica alertando ele que você vai entrar com a execução, né? Porque mulher gosta muito, né? Você vai ver, vou te pôr no pau, você vai ser preso. Aí o cara já fica alerta. O cara já, ó, dá no pé, não faça isso. Primeiro, vigie. Aonde que ele vai? Com quem ele fica? Que casas ele frequenta? Que igreja ele frequenta? Quais os horários? Aonde ele trabalha? Aonde ele costuma ficar? Ou seja, anote tudo. Eu já tive o cuidado, em casos que eu sabia que ia ter dificuldades, eu já entrei até com foto do réu. Porque muito réu é esperto. Na hora que o oficial de justiça vai até lá, o oficial de justiça não sabe quem é o devedor. Ele vê lá o nome, José da Silva. Aquilo é só um nome para ele. Aí ele bate lá na porta, a pessoa fala, não, o José da Silva, eu já vi isso acontecer. O oficial estava falando com o próprio cara e ele falou, não, ele se mudou. Ele agora está lá não sei aonde. Então, assim, é importante, se você não quer que o processo demore demais, que você tome esses cuidados, que você procure conversar com o seu advogado para arranjar uma forma de cercar o devedor, porque um dos motivos que mais atrasam o processo é justamente encontrar o devedor. Então, assim, e acompanhar de perto, né? Não basta entregar os documentos para o advogado e se mandar embora, tem que ficar em cima, tem que acompanhar, cobrar o advogado. Você, não sei se você sabe, mas você pode acompanhar o processo hoje pelo celular. Basta que você tenha uma senha. Então você pede para o advogado o número do processo e a senha de acesso para você acompanhar e ficar em cima do seu advogado. Tudo isso influencia. Um processo normal, um processo em que o devedor seja encontrado, aqui na minha cidade, costumava demorar de 2 a 4 meses para chegar à decisão sobre decretar ou não a prisão. E isso é rápido para a justiça, tá? Isso não é demorado. Quando o réu sumia, quando o réu dava no pé, daí então não tem prazo. Já vi processos que eu fui prender o cara 5 anos depois que eu entrei em cação, porque o cara se mudou, desapareceu. Então, assim, a gente tem que fazer uma série de formalidades, tem que citar por edital, enfim, nem sempre é fácil fazer um pai assumir as suas responsabilidades em relação à sua prole. O último item que eu quero tecer alguns rápidos comentários é sobre a defesa do executado, né? Obviamente que se eu estou falando de execução, explicando como funciona, explicando como a mulher deve agir, é nada mais justo que eu também fale da defesa do executado nesse tipo de procedimento. Eu também defendi
muito como defensor público, tá? Defendi muitos executados. Não é uma situações das mais fáceis, né? Você defender o executado, porque a obrigação está constituída, ele tem noção da obrigação, né? E tem muitos homens que chegavam quando conversavam comigo para preparar, doutor, mas como é que eu vou pagar, doutor? Eu não tenho condições. A pensão é R$500 por mês, como é que eu vou pagar R$500 por mês se eu estou desempregado? Então assim, mas você não está pagando 500, quanto que você está pagando? Ah, doutor, não estou pagando nada. Aí não dá. Aí não dá, você não está vivo? Você não pegou ônibus para vir até aqui? Você não está comendo? Eu estou vendo que você está bem alimentado, que você está vestido. Então aí não tem defesa. Como que eu vou te defender se você não dá nada? Se você não tem os 500, deposita 400, deposita 350, deposita 100, mostra boa vontade. Para a gente poder chegar para o juiz e dizer, olha, ele fez um bico, carpinou, trabalhou de garçom, fez isso, fez aquilo, ó, e ele ganhou, tá aqui o recibo, ele ganhou R$300, dos 300 ele depositou 200, para mostrar o quanto ele está se esforçando. Então, assim, é muito difícil se defender na execução de alimentos. E já vou dizendo a todos os devedores, não adianta ficar dizendo que estou desempregado, que o valor é injusto, nada disso é defesa na execução de alimentos. Por quê? Porque como o nome está informando, é uma execução, não é uma ação de cobrança. Na ação de cobrança de alimentos é que você tem que se defender, como eu já observei lá no item no início. Na ação de execução é que você tem que contratar um bom advogado e se defender e pôr o seu caso ali, né? Explicar quanto que você ganha, o que você faz. E se a sua sorte mudou, né? Porque às vezes você concordou lá em pagar R$1.000, mas a sua sorte mudou. Algo aconteceu na sua vida e agora você não consegue mais pagar aquele 1.000. Você não pode simplesmente ficar inadimplente. O que você tem que fazer é procurar a justiça e entrar com uma revisão de pensão alimentícia. Então, como eu disse, se você não tem o dinheiro para pagar e se você não está doente, né, a única justificativa que realmente cola é estar doente, é ter um laudo médico dizendo que você não pode trabalhar. Já aconteceu comigo, tá? Já aconteceu de eu defender um homem que não podia trabalhar. Ele tinha 2 filhos, a mulher entrou com a execução de alimentos, eu fui designado para fazer a defesa dele e fiz a defesa dele, porque nesse caso ele realmente não podia. Ele era caminhoneiro autônomo, ele tinha sofrido um acidente, tinha machucado muito as costas e não podia trabalhar, e tinha um laudo médico, ele não tinha como trabalhar, não tinha como pagar a pensão. Eu fiz as justificativas, que é o nome da defesa que se faz, expliquei para o juiz, apresentei os laudos e o juiz acatou. O juiz falou, é lamentável, os seus filhos estão sem ajuda, mas nesse caso ele tinha entrado com um pedido junto ao INSS para afastamento, ainda não tinha sido deferido, mas assim que foi deferido, eu avisei o juiz e começaram a fazer os descontos do benefício dele. Então, é assim que funciona. Se você não está impossibilitado para trabalhar, ajude a sua defesa fazendo o pagamento daquilo que você pode. Toda vez que você fizer um bico, que você ganhar alguma coisa, faça um pagamento. Porque daí a gente vai mostrar para o juiz, porque tem muito homem aqui no meu canal, hoje mesmo eu estava lendo um comentário de um homem revoltado. Mas se eu vou preso, como é que eu vou ajudar meus filhos? Ora, é isso que nós temos que mostrar na defesa. Falar assim, excelência, ele está ajudando, ele deve 1.000, mas ele depositou 200, depois ele depositou mais 300, depois ele depositou isso, depois ele depositou aquilo. Olha, estou mostrando para o juiz que você está se esforçando. Agora eu vou fazer a defesa do cara que deve 1.000 e ele não pagou um único centavo, nada. Aí eu pergunto para ele, mas você está doente? Não, eu só estou sem serviço. Mas você está sem comer há quantos dias? Ah, não, eu estou comendo, porque não sei o quê. Então, cara, se você está dando um jeito de comer, se tem alguém te ajudando, então você tem que pedir para essa pessoa te ajudar a pagar alguma coisa.
Porque daí eu posso tentar, né, como advogado de defesa, mostrar, ó, excelência, ele deve 1.000, ele não pode, por causa disso, tá acontecendo, mas ó, ele pagou isso, ele fez aquilo, eu fiquei não sei o quê. E quem sabe o juiz até não escuta, né? Tem muito juiz que não escuta, mas pelo menos você está com a consciência tranquila do que você está fazendo o necessário. Tem muito homem revoltado, mas se esquece que colocou o filho no mundo, né? Você não quer ser perseguido por pensão, não quer ser preso por pensão, é fácil, cara. Não tenha filho, usa camisinha. Quando for transar com uma mulher, não tenha filho, cara. Agora, se você tem filho, você já tem aí uma obrigação estabelecida. Você vai ter que dar um jeito de sustentar esse filho. É assim que funciona a vida. E muito homem quer fugir da obrigação, mas a mãe tem que se virar, né? A mãe tem que se ferrar para dar o que comer para o filho. Enquanto o donzelo, eu não posso, estou desempregado. Aí não dá, né? E aí, quando o cara não pagou, não está doente, não deu 1 centavo, o que eu falo para ele, ó, prepara a malinha. Prepara a malinha porque a polícia vai chegar na sua casa já já. É isso que a gente pode fazer para ajudar, tá bom? Então, assim, defesa na execução de alimentos não é uma coisa muito fácil, como eu expliquei. Principalmente quando o homem não teve nenhuma responsabilidade diante da sua prole. Tá bom? Bem, esses eram os rápidos comentários que eu tinha que fazer sobre esse importante assunto. Eu espero que ter ajudado você que está aí me assistindo a entender um pouco desse assunto e quem sabe cobrar mais do seu advogado, quem sabe conseguir uma execução de alimentos mais eficiente para que chegue a bom termo aí, consiga cobrar, né, o pai, né, o devedor da pensão alimentícia. Se você ficou comigo até esse momento, eu quero, claro, agradecer pela sua companhia, pela gentileza de ter prestigiado o meu vídeo e quero aproveitar para pedir também o seu apoio ao meu canal. Aqui eu procuro explicar, compartilhar a minha experiência como defensor público do Estado de São Paulo, explicando como que a nossa justiça funciona, como as leis funcionam, tanto para homens como para mulheres, né? Eu vejo muita gente dizendo, esse é advogado de homem, esse é advogado de mulher. Gente, advogado, ele não é advogado nem de homem nem de mulher. O advogado representa o cliente dele, seja ele homem ou mulher. Eu aqui no meu canal procuro responder com franqueza a pergunta de quem me pergunta. Então, se um homem me faz uma pergunta, eu procuro responder com franqueza. Se uma mulher me faz uma pergunta, eu procuro responder com franqueza. Eu aqui não sou advogado das pessoas. E quando eu sou advogado de alguém, eu defendo o meu cliente, esteja ele certo ou errado. Esse é o papel do advogado. Eu não estou ali para julgar o meu cliente, né? Eu estou ali para defender os interesses do meu cliente. Quem julga é o juiz, tá bom? Mas, como eu disse, eu estou aqui para compartilhar os meus conhecimentos. E eu faço isso respondendo às pessoas de forma franca, sincera e de forma simples. Se você quer apoiar esse meu trabalho, se inscreva aqui no meu canal, deixe o seu like nesse vídeo, deixe também comentários, diga o que você pensa sobre esse importante assunto e compartilhe o vídeo com amigos e familiares. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.